Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 obras sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita já para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo ou podcast for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar com o advogado Gustavo Fonseca, com formação na Universidade Federal do Pará e especialização em Direito Público pela Universidade Potiguar e Advocacia Empresarial pela PUC Minas Gerais. Ele é conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção Pará e atua na área de Distressed Assets, contencioso e turnaround. Ele é sócio fundador do Fonseca Brasil Advogados, com sede em Belém do Pará e unidades em São Paulo, Brasília, Macapá e Paraupebas. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a governança da Fonseca Brasil e o futuro da sociedade de advogados. Gustavo, que bom ter você por aqui no nosso Papo de Sócio. Seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado, Lara. Primeiro, agradecer aí o convite. É um prazer muito grande aqui a gente poder participar, trocar essas ideias e, enfim, falar um pouquinho aí sobre advocacia. Eu, inclusive, quando estava ontem aqui vendo a agenda para poder participar, mas eu estava lembrando, busquei no e-mail aqui, no e-mail pessoal, e vi do dia que eu comprei o seu primeiro livro, achei o pedido lá na livraria e tudo, e foi um dos livros também que me ajudou muito a ter uma visão um pouco mais, tentar dar um pouco mais de profissionalismo ali no início da advocacia, quando eu nem estava advogando tanto assim, aí já, acho que a partir disso a gente vai construindo as coisas. Então, assim, é um prazer muito grande poder participar, a gente trocar essa ideia aqui, essas experiências. Ai, muito bom, né? Imagina, não quero nem perguntar a data que você tem esse e-mail, para nem eu me assustar. Para não falar qual o e-mail, eu posso te dizer um dos livros. Nem é esse aqui, mas um deles era esse. Nossa, aqui. Esse ainda é segunda edição, isso é coisa de 2007, por ali. Que legal. Assim. E agora esse livro que você tem aí já está no forno para a 5ª edição dele, né? Comemorativa de 20 anos já da primeira. Modernizando, né? Muita coisa mudando, tem que ir adaptando, né? Que já vai ficando para trás. É isso aí, muito legal. E aí, aqui no nosso Papo de Sócios, a ideia é a gente... Primeiro, as pessoas que eu já te conheço, a gente já sabe um pouco da vida do outro, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, não conhecem a tua jornada de carreira, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você contasse são fatos que ainda não foram para o ar e coisas que você pode contar sobre o início da tua história, né? Da tua trajetória. Bom, Lara, assim, eu diria, eu resumiria aí esse meu início para a advocacia como improvável. Eu não conhecia ninguém que era do meio da advocacia, não tem na família, amigos, assim, ninguém que tinha cursado direito, ido para carreira pública ou privada, nada, não tinha nem ideia do que seria. Sempre tive uma aptidão muito grande por tecnologia, computação e tudo, é sempre que eu queria fazer. Mas lá atrás, quando eu estava para optar isso, meus pais falaram, não, você não vai fazer, isso aí pode ser o seu hobby, arruma uma profissão e depois você faz isso. Mal sabiam eles que a coisa ia andar para onde andou e talvez as coisas fossem diferentes, mas o fato é que eu acabei escolhendo fazer o direito e seguir a advocacia por 2 pontos básicos. Um é que lá atrás, quando eu já tinha um grande amigo, que hoje é até sócio, o Eduardo, o pai dele era promotor público, depois veio advogar e tudo, e eu comecei a ter um pouco de conta, via aquilo ali, nossa, é legal e tudo, e eu aliei com uma questão minha que vem desde a infância, literalmente, que é o empreendedorismo. Eu sempre quis fazer negócios e até minha brincadeira de criança ali era para vender desde pedra até fruta no sítio da família, tudo era para fazer negócio ali, então já tinha aquela pegada de
de fazer negócios, e eu vi na advocacia a forma de eu aliar essas duas coisas no mundo do direito. E aí combinamos, aí eu acho que era 11, 12 anos, a gente já combinou, ó, vamos fazer nosso escritório lá na frente, a gente vai criar e tudo. E aí eu, enfim, entrei na faculdade, fiz uma faculdade pública aqui no Pará, o UFPA, e como toda faculdade pública tem as suas dificuldades ali, mas o que eu fiz? Eu falei, não, tem greve no meio do caminho, era um momento muito complicado no nosso país, e eu falei, vou ter que pegar um estágio já no início para começar a mergulhar nisso. Era no ano 2000, e assim, aqui no Pará demorou muito para essa parte tecnológica ser realmente implementada. Então, assim, posso dizer que quando eu comecei a frequentar os fóruns aqui, eu comecei estagiando num banco, era um negócio bem diferente do que eu acho que até que muita gente já viu nos últimos anos, porque eram todas varas, cartórios privados, ou seja, não tinha nem vara pública, eram funcionários dos cartórios, então tinha toda uma diferença assim no funcionamento. E só que aquilo ali eu adorei. Eu falei, nossa, é isso aqui, porque é relacionamento, a gente tem que conhecer, conversar, e eu já estagiário ali, tendo um monte de missões ali no banco, comecei a conhecer muita gente e peguei gosto, gostei. Rodei muitas áreas ali. E aí, quando foi para acabar a faculdade, eu já tinha passado na OAB e tudo, eu comecei a procurar um emprego e entrei para a advocacia com um primeiro emprego ali, que foi uma escola. Uhum. E aí a gente começa a ver também as dificuldades, né? Assim, nossa, eu não queria que fosse por aqui, eu queria pensar isso aqui diferente, eu acho que é melhor assim e tudo, e a gente vai começando, ainda mais eu que tinha essa veia empreendedora, eu já queria fazer o meu, e aí tinha dado essa pausa no projeto, porque também o Eduardo, ele se formou, foi fazer mestrado em São Paulo, ficou morando um bom tempo para lá. Vocês estudaram juntos? Vocês chegaram a estudar juntos, você e Eduardo? Estudamos juntos, não na universidade. Nós estudamos no colégio e tudo. Aí quando eu passei no UFPA, ele passou numa outra faculdade, e aí a coisa meio que deu uma esfriada. Sempre nós tínhamos, permaneceu a amizade, mas aquele projeto parecia que estava dormindo. E aí ele foi morar em São Paulo, já começou uma sociedade lá, e quando eu estava nesse emprego aqui, eu falei, não, eu vou montar o meu mesmo, não dá, eu vou pensar nisso. Aí foi aquela fase ali de maturação, daquele medo, né, de você largar tudo que você já está construindo ali para mergulhar no nada, não tinha absolutamente nada. Tinha quantos anos quando você tomou essa decisão? 22 anos, Lara, uns 22 anos ali, inexperiente demais, achando que era tudo muito mais simples do que de fato é. Mas que bom que eu não sabia de tudo, porque senão não teria coragem de fazer. E, assim, mergulhei no projeto novo, fundei o escritório com outras pessoas, enfim, a configuração já foi mudando ao longo do tempo. E com 2 anos de escritório, eu voltei a falar com o Eduardo. Falei, cara, volta para cá, sai do teu escritório, vem para cá, bora levar em frente o projeto. E aí ele veio e a gente, enfim, começou a brigar nessa luta diária da advocacia, né? Que legal. E aí vocês montaram o escritório com foco empresarial, já desde o início? Sim, desde o início. Assim, era muito focado no contencioso no início. Era um momento também assim, era a atuação aqui para o norte do Brasil, especificamente, era muito peculiar, porque, enfim, as despesas de deslocamento para cá eram terríveis, como hoje voltaram a ser depois da pandemia. Então, tinha muita necessidade de departamentos jurídicos, até de escritórios que acabavam fazendo parceria conosco, de precisar de uma atuação aqui. E o estado aqui também é muito grande, né? Então, assim, mais de 100 municípios, e assim, com distâncias, às vezes, de 1.000 e tantos quilômetros, às vezes, o acesso a barco. Então, começamos a perceber essa necessidade e criamos já desde o início um departamento que só fazia dar esse suporte para todo mundo lá. E acabava sendo um ponto de estabelecer contatos, às vezes de trazer clientes para o escritório, obviamente ali começando com aquele serviço muito menos sofisticado, né, mais para gerar aquele networking. E dali também a gente foi começando a entender como é que a coisa funcionava, ganhando corpo o escritório, e começamos a desenvolver a área empresarial do escritório, que já estava funcionando, mas com clientes muito menores. Afinal, já não bastasse não ter tradição na advocacia, ser pessoas jovens, que começou um escritório do nada ali, então era muito difícil alguém contratar a gente naquela época. Então tinha que ter essa rodagem, e com esses processos que vinham ali nessa remuneração menor, a gente começava a rodar mais pelo fórum, pelos tribunais e tudo, e começavam a ver, né, o nosso trabalho. E aí a coisa foi evoluindo. E o quanto que esse pensamento estratégico, né, de você olhar para o teu entorno
e perceber as oportunidades que você tem, né? Às vezes, assim, a gente que já rodou o Brasil inteiro em regiões muito diferentes, parece que fica aquela coisa assim, nossa, eu estou aqui no norte do Brasil, em Belém do Pará, e aqui não tem muitas oportunidades se a gente comparar com outros lugares, né? Mas quando você identifica, peraí, mas tem empresas que precisam vir para cá, não tem como fazer esse trânsito o tempo todo de advogados, São Paulo, Belém, porque realmente é quase uma viagem internacional, né? Enfim, né? Você demora o mesmo tempo para ir para Belém ou mais do que para Santiago, do Chile, para Buenos Aires, né? Você tem mais ou menos a mesma correlação. E aí, identificar, sendo jovens, que vocês ainda não tinham todo o estofo, né, necessário para se colocar, porque hoje vocês são uma marca reconhecida no estado. Mas sim, isso pós quantos anos, né? Pelo menos 15, né? Pelo menos 15. E lá no começo, isso fez toda a diferença, né? Porque realmente você falou, não, peraí, tem coisa que a gente tem aqui que outros talvez não tenham, que é a visão de falar, empresas de outros lugares. A gente está aqui podendo te oferecer um serviço diferente, né? Nesse momento é interessante porque, como estava naquele período ali de difundir ainda mais a internet e de uma outra forma a informação começou a ficar mais acessível, eu lembro bem que tinham reuniões assim meio inimagináveis para mim, porque eu chegava para conversar com os gestores jurídicos, às vezes até com advogados, e explicava, não, isso aqui eu posso fazer para você, isso aqui é assim, essa cidade fica a 80 quilômetros de Belém e tudo, mas pera, como é que é? Aí começava a identificar que tinham, às vezes, correspondentes antigos, escritórios antigos que trabalhavam para eles, que diziam que aquele município tal ficava a 2.000 quilômetros da cidade e estava ganhando, cobrando muito ali há muito tempo, e era um choque aquilo ali. Eu falei, não, assim, aqui nós trabalhamos com a transparência, não vou poder dizer para você que é uma coisa diferente. Tem comarcas muito longe, mas não é o caso, e nem teria população para ter a demanda que você está dizendo que tem. Então, assim, então, assim, foi uma ruptura muito grande ali, a gente acabou ganhando um corpo grande nisso. Eu até passei um bom tempo focando em ampliar essa área, não porque a gente queria ser referência nisso, mas para ampliar a velocidade desse networking, desse desenvolvimento do escritório. Passei muito tempo ali superando a minha timidez natural de ter que sair daqui e, como nortista, que já tem todo o preconceito natural, que, enfim, é sabido por todos, e bater na porta, literalmente, dos departamentos jurídicos, escritórios de advocacia maiores, para oferecer esse serviço e poder ampliar isso. Então, assim, passei uns 2, 3 anos fazendo isso, pegando, às vezes, pessoas excelentes, outras mais difíceis e tudo, então, mas deu para ganhar estofo, como você falou também nesse É uma período, escola, né? É uma escola. Todo esse processo de você superar as suas próprias dificuldades, né? Você falou, eu sou tímido, então eu tenho que fazer visitas a empresas, mostrar coisas que são... E ainda mais na advocacia, que você está mostrando o intangível, né? Você está fazendo a pessoa acreditar no que você está falando, às vezes sem te conhecer, e depois você vai provar, a partir de resultado de serviço, que a aposta dela em você foi correta, né? Então, você honrar isso, né? Como é que você fazia, e é uma curiosidade, até como vocês fazem hoje, né? Dentro do escritório, o Pará sendo o gigante que é, né? Que é quase... São vários países europeus cabem dentro do Pará, né? Como é que vocês fazem hoje? Hoje, talvez, a tecnologia facilite algumas coisas, né? Então, vamos pensar aí num mundo pré-pandemia. Vocês tinham pessoas nas cidades mais longínquas? Como é que vocês faziam? Tinha uma rede de parceiros? Como é que vocês funcionavam? Na verdade, assim, com esse trabalho que a gente começou lá atrás, acabamos desenvolvendo relação com muitas pessoas, muitos advogados, pelos mais diversos municípios aí. E alguns que, assim, tinham poucas pessoas e a gente não conseguiu ter aquela empatia ou um vínculo maior, acabávamos mandando pessoas aqui do escritório para lá, até para poder entregar com confiabilidade o que nós estávamos nos propondo, né? Afinal, poderia ser a coisa mais simples ou banal o serviço, mas, no fim de tudo, é confiança de alguém que acreditou em mim lá e falou, não, pode passar. Então, a gente acabou estabelecendo alguns lugares que tínhamos já nossos advogados ali contratados, e alguns mandávamos daqui. Mais para frente, abrimos uma filial aqui no Pará, lá em Parauapebas, que é um centro
da mineração aqui, onde tem uma atividade muito forte, por conta também dessa necessidade, já na expansão da nossa atuação empresarial aqui. E, enfim, acabamos não abrindo outros no estado por conta dessa facilidade que nós já tínhamos ali, já tínhamos confiança, pessoas que atendiam com o nosso DNA, então não parecia necessário ampliar geograficamente dentro do estado, além de Parauapebas. Legal. E aí você começa o escritório com o Eduardo, né, que é você, que é o Fonseca, e ele, que é o Brasil, né, do Fonseca Brasil. E aí vocês começam a agregar novos sócios. A partir de algum momento, vocês acabam crescendo bastante, né, Gustavo? Na verdade, eu acho que nós tivemos aí uns 2 ou 3 ciclos de crescimento, alguns positivos, outros nem tanto. Logo que o Eduardo entrou, nós acabamos ficando com uma composição de 3 sócios, né? E a coisa foi evoluindo, crescemos muito. Eu acho que acabei abraçando um pouco o mundo que não dava para fazer, porque logo com esse departamento foi um dos problemas que eu tive também nesse crescimento. Começaram a vir demanda, o pessoal já entendia, o Pará é no norte, então manda tudo do norte. Eu falei, mas peraí, tem muita coisa diferente aqui, tem todo o Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, não é simples assim, não é eu ligar e aqui do lado, e aí eu acabei assumindo muita coisa disso e não tinha como fazer funcionar, porque não tinha toda essa rodagem que eu já tinha no Pará. E aí tivemos muita dificuldade aí nessa implantação, depois retroagimos, falamos, não, vamos cortar, porque é melhor entregar o que a gente consegue do que tentar abraçar o mundo. E aí a coisa foi evoluindo, mais para frente acabamos ficando de sócios apenas eu e Eduardo, né? Já tendo quando o Eduardo entrou, já tinha entrado, na verdade, quem já faz a nossa gestão interna, que é o Adrian, né? Que, enfim, já tinha entrado ali para dar essa estabilidade ali, eu diria, administrativa e financeira, porque até pela cultura foi alguma coisa que agregou muito para nós, porque, enfim, a gente vem dessa cultura, né, de ter sempre inflação no nosso país, então acho que a gente cresceu vendo uma forma de gerir as coisas que é meio antinatural até para eles não entendem. Para quem não sabe, o Adrian é inglês. Então, esse é um ponto importante, né? Ele vem para o Brasil, acho que é alguma questão de família, né? Sim. E a mãe dele, acho que é brasileira, né? Mas ele todo formado lá, né? Toda a escolaridade dele. Lá, a cultura toda diferente da nossa. Mas, enfim, agregou muito, porque deu uma outra visão. Foi um choque para a gente ali no início, mas foi muito bom, porque deixou a gente crescer nessa parte financeira administrativa com uma outra visão. E com ele lá também foi bem legal, porque eu consegui, até então era eu que fazia tudo isso, e aí tinha que advogar, prospectar cliente e fazer todo o financeiro. Eu tinha 1 ou 2 funcionários que trabalhavam comigo nisso, mas a partir daí eu lembro que eu consegui ainda colocar outras coisas para agregar no escritório. Aí eu trouxe aquela minha aptidão tecnológica lá de trás, e junto com ele, a gente começou a criar os primeiros sistemas feitos lá em casa, que a gente já começou a botar no escritório. Então, nós tínhamos ideias, eu sabia mais ou menos como funcionava todo esse departamento aí de apoio para esses escritórios, departamentos jurídicos, eu já tinha ideia do que precisava. Então, eu ia desenhando as telas, o que a gente queria, funcionalidades, e ele pegava isso e tocava em frente com os programadores e tudo. Depois ele assumiu o projeto sozinho, desenvolveu muito mais. Hoje a gente já está, eu acho que até o final do ano a gente finaliza já um sistema muito mais robusto que vai permitir que a gente trabalhe todo o escritório lá dentro, desde a parte de RH, financeiro, até a operação jurídica como um todo, já atrelando tudo e crescendo desse DNA original nosso, sem ser aquela coisa pronta que a gente vai se adaptando. Então, assim, acho que vai ter um incremento também aí de facilidade de trabalho, de cultura muito maior. Não, muito legal. E uma das coisas que eu sempre pergunto, né, porque esse nosso papo de sócios é papo de sócios. As dificuldades, as estratégias, né? As tomadas de decisões com base em muita coragem, porque é isso, né? A advocacia não tem a formação de gestão, e aí hoje vocês estão num escritório de quantos integrantes, Gustavo? Hoje acredito que botando todas as filiais são umas 90 pessoas, 87 pessoas, muita gente. 90 pessoas com várias filiais. Vocês estão em São Paulo, vocês estão em Brasília, vocês estão em Macapá, né? Vocês estão em Parauapebas. Então, você fazer gestão já dentro do mesmo escritório não é uma coisa fácil, né? Onde você está enxergando as pessoas.
quando você ainda tem que contar com lugares tão diferentes, de culturas tão diferentes, né? Porque eu acredito que Macapá deva ser parecido, porém tem suas diferenças grandes, né? Da forma como vocês conduzem em Belém. E Brasília e São Paulo nem se fale, né? E aí uma das coisas que eu tenho conversado muito com clientes a esse respeito, da importância de, em algum momento, o escritório ter um CEO, né? Que é essa figura do Adrian, que é essa visão assim, ó, vai cuidar dessa parte com excelência, toma decisões legais aí, enfim, e deixa a gente cuidando de cliente e assunto técnico aqui, né? Isso foi realmente um divisor de águas para você. Mudou. E assim, como já tem um vínculo de confiança muito grande, até pela questão familiar com ele, o que é inclusive um contrassenso, porque no escritório é proibido ter qualquer pessoa da família, mas como ele veio antes até da conjectura A regra? ele tá excepcionado nisso. Mas assim, porque dá uma liberdade muito maior para a gente, dá uma segurança maior, e assim, é um contraponto, até pela questão da cultura, como eu falei, de a gente ter uma outra visão sobre o que a gente pensa. Às vezes a gente quer dar um passo ali, não, aqui não, vamos por outro lado, e dá uma liberdade muito grande para nós. Assim, honestamente, eu até falo para todo mundo, parece brincadeira, mas assim, tirando as reuniões de um eventual alinhamento, e que não são nem tão frequentes, porque eu mesmo não gosto, eu não sou muito do microgerenciamento, eu nem tenho ideia de como que está o financeiro, a gestão do escritório. Eu vou tocando meus projetos aqui, os clientes e tudo, não faço ideia de como é que tá por lá, porque eu sei que a coisa tá tranquila, que ele vai gerindo aquilo ali melhor do que eu poderia fazer e vai seguindo em frente. Uma coisa que eu percebo, assim, eu já tive reuniões com vocês e com a presença dele, e o mais curioso e isso fica como talvez uma grande lição para quem ouve a gente aqui, quem está assistindo a gente, que não adianta só você colocar um CEO para sócio dar as ordens, né? Então, a importância desse CEO ser ouvido. Porque o que eu percebo na dinâmica de vocês é que ele tem tanta voz quanto quem está na linha de frente jurídica, né? Então, vocês discutem... Dependendo do assunto, ele tem mais, na verdade. Eu diria assim, quando o assunto já passou estamos cogitando um projeto tal, dentro da parte ali, sei lá, operacional, jurídica, ele sequer opina, ele fica talvez dando umas reflexões para nós, mas chegou na parte, não, vamos botar em execução, é viável, como é que está o orçamento? Ele nem deixa, se não for para enquadrar ali, né, nem vai, e todo mundo aceita aquilo. Quando está com alguma ideia, conversa com ele antes para poder nem gastar tanto tempo em algo. Então, assim, eu diria que em alguns assuntos ele tem a palavra final, que nem é nossa. Então, assim, é algo que é difícil de você implantar, de você exercer isso talvez no início, mas depois que a coisa está fluindo, perfeito. Eu acho que não tem por que ser diferente, na verdade. Que é uma postura de governança, né? Que é, assim, um dos temas que a gente também conversa muito aqui. Qual é a visão de governança de vocês, né? Como é que é essa estruturação de funções dentro do escritório? Se isso está claro, se os planejamentos acontecem, cada um assume a sua parte e vai tocando. Como é que vocês lidam com a governança hoje? Eu diria que aí a gente tem um pouco de dificuldade aí, eu diria, da teoria para a prática. Nós, lá atrás, fizemos, inclusive, assim, acordos de sócio, definindo funções e tudo, só que a dinâmica do dia a dia, ela vai mudando. Então, por exemplo, eu estava responsável, creio eu, nesse acordo de sócio de uns 3, 4 anos atrás, por algumas áreas, entre elas a parte comercial e marketing do escritório. Só que, assim, por uma questão alheia à nossa vontade, e que bom, cresceu muito a minha carteira de responsabilidades e clientes por outras razões, e eu honestamente não consigo dar atenção ao marketing, por exemplo. Então, naturalmente, o Eduardo foi vendo essa lacuna, foi preenchendo, e aquilo foi meio que se deslocando para ele. Ao mesmo tempo, eu também, com essa limitação de tempo, comecei a estruturar a parte comercial, porque não teria mais como fazer tudo sozinho. Então, aí a gente vai começando a adaptar, mas acho que tem muito a evoluir também, porque é muito isso. Eu acho que é sempre um realinhamento. As coisas vão tendo uma dinâmica, a gente vai recombinando aquilo para evitar, eu acho que estresse e crises desnecessárias, porque o combinado não é caro, então, assim, tá tudo certo, é isso, é ele que vai decidir, é isso. Hoje a gente tem, inclusive, uma dificuldade que eu, por exemplo, como eu não gosto do microgerenciamento, eu não quero, às vezes, nem saber de decisões que não são tão relevantes assim.
depois, se fez besteira, a gente vai conversar sobre isso na nossa reunião de sócios, a gente troca ideia sobre isso, não precisa ficar trazendo os assuntos e tudo. Parece, às vezes, até um pouco de ser chato da minha parte e tudo, mas não, na verdade, assim, eu acho que tem que ir tocando, tem que ter liberdade. E no final, a gente tem que prestar conta ali pelo bom senso, por pensar na empresa, que é um ponto interessante para a gente, diferente de muitas sociedades, pelo menos que eu conheço, a gente não vê o escritório como sendo algo que seja acessório a nós, que faz com que a nossa vida funcione. A gente pensa na empresa, empresa não, né, que nós temos até a limitação de escritório sempre, mas eu tenho a visão do escritório de advocacia como empresa, então a gente pensa na pessoa jurídica ali para se fortalecer cada vez mais, e inclusive, eventualmente, depois da nossa saída ou aposentadoria, que ela continue tendo a sua vida, seu exercício aí. Eu acho que ela preencheu um espaço aqui na sociedade local e espero que ela fique por muito tempo. Então, essa visão é difícil da gente ter na largada, mas depois que ela está implementada, é muito mais tranquilo. Temos muitas questões para ser resolvidas, sempre surge, né? O dia a dia ele é dinâmico e cada ser humano é um universo inteiro. Então, todo dia muda um pouquinho e às vezes dá um choque. Então, tendo essas regras facilita, eu acho, a resolução dessas questões. Esse ponto que você colocou da mudança das funções, né? E eu acho que está corretíssimo, porque muitas vezes quando a gente decide, né, uma pasta, né, para cada sócio, um assunto, para uma agenda para ele tocar, você não tem noção de todas as coisas que vão acontecer depois. A importância pensar o escritório, aquela função não pode deixar de ser feita, então se não vai ser por mim, tem que ser por outro, e aí a gente vai realmente se adaptando, né? Agora, claro, é sempre um movimento de maturidade, né? Isso a gente sempre vai colocando, vocês são muito jovens, né? Ainda muito jovens, né? 5 anos depois. Uma hora isso vai, né? O tempo vai passando, mas assim, ainda é um escritório com características muito jovens, muito dinâmico, a coisa de vocês estarem em vários lugares, isso exige de vocês um trânsito muito grande, né? Então, não é a coisa de você estar no mesmo lugar todo dia. Então, isso eu acho que é um passo de maturidade e sem sombra de dúvida, né? O olhar lá da perenidade, ele começa com as decisões que a gente toma hoje. Então, se a gente começa a se desprender, se desapegar de algumas coisas que não, a minha decisão, o meu escritório. Não, é o nosso escritório, é de fato uma organização empresarial, né? Que precisa ter orientação, gestão, então, ainda mais com quase 100 pessoas ali. É muita gente para você administrar, não dá para ser feito de qualquer jeito, né? Então, uma coisa interessante, Lara, dessa questão da governança, que eu acho também que não é boa só para os sócios. Eu acho que isso engaja muito a equipe, porque gera segurança para todo mundo. Hoje eu entendo que a gente conseguiu implementar na nossa estrutura de governança o nosso DNA. Uma coisa que eu posso dizer é que, assim, nunca no escritório cada sócio teve a sua sala, aquela coisa, nunca aconteceu isso desde o início. Eu lembro bem que quando começou, assim no dia zero ali, os sócios estavam todos numa sala só, e eu tinha feito aquilo de propósito, porque eu tinha em mente já desde lá de trás que, assim, se a gente começar a criar as ilhas aqui, isso fatalmente vai fluir para uma desagregação. Então, vamos deixar aqui, vai ser mais difícil, mas vamos tentar ir administrando isso. Hoje evoluímos para ninguém ter sócio, nem sala de sócio tem, então hoje tem os espaços de trabalho, o espaço de atendimento de cliente, e assim, sempre nesse DNA bem horizontal lá, não tem essa hierarquia. Claro, nós temos alguns deveres e algumas prerrogativas por sermos sócios do escritório, e os outros advogados estão tentando construir essa mesma linha, mas, assim, é um tratamento muito isonômico. Eu vou trabalhar, muitas vezes, ali com o pessoal que está na operação, tem muitos advogados júniores e, enfim, várias outras pessoas ali, por ser o nosso DNA. Mas quando você tem essa estrutura de governança que também estabelece, olha, o filho do Gustavo não vai poder estar aqui no escritório porque hoje é proibido. Então, assim, é uma coisa que a gente corta na carne para poder também
engajar quem está com a gente lá e acreditar que a gente não vai mudar a regra do jogo e dizer, não, mudou, a partir de hoje não é mais assim. Porque, querendo ou não, eu converso quando as pessoas vão entrar para o time e é isso que eu falo, é o que eu acredito e é o que eu quero fazer, porque mudar depois, e aí eu acho que gera essa segurança. Quando você tem essa delimitação, se até a gente se adequa a essa limitação, por exemplo, do Adrian poder dizer que não dá para fazer, ou que eu tenho que respeitar que aquilo ali era de outro sócio, eles também sentem essa segurança que eu vou ter essa mesma consciência quando a gente está colocando eles dentro da equipe, né? Sem sombra de dúvida, esse é um dos grandes pontos de liderança dentro do escritório, né? Porque a liderança é exatamente isso, é você atrair pessoas que tenham esse DNA parecido e elas poderem ser o melhor que elas puderem dentro do escritório, sabendo que não vai chegar um maluco amanhã e falando, ó, não é mais verde, é azul, é amarelo, é vermelho, né? Então, assim, isso as pessoas precisam, né? Ainda mais que quando você pega um universo de 100 pessoas, vamos colocar assim, nem todas elas vão querer estar na posição de sócios, elas vão querer fazer a sua vida profissional ali, e lógico, por mais que hoje a gente esteja vivendo um momento de uma geração mais jovem, que é mais dinâmica, que quer coisas diferentes e tal, o tempo todo, uma hora isso tem um limite, né? Porque as pessoas querem ficar, querem criar raízes, criar laços dentro do seu trabalho, né? Então, a coisa da postura da liderança ela é fundamental para você ter engajamento, para você ter pessoas que respeitam o escritório, que respeitam os sócios, e as regras, obviamente, estão dentro desse pacote, né? Sim. Não. Isso afasta também muita gente que talvez não tinha essa identidade para a equipe. É engraçado, porque não só segura a pessoa que você contratou certo, a pessoa que você contratou errado, ela fatalmente ela não vai achar espaço para o que ela estiver procurando, que é fora desse encaixe. Se ela quiser dar um jeitinho e ela vê que está num ambiente que não tem como dar jeitinho, ela vai entender que o DNA não é dela. Né? Aquela questão daquelas rusgas que acontece todo dia, isso é um exemplo bem claro, a própria em relação aos sócios. Tá acontecendo aquilo ali, então que poderia gerar um estresse. Não, isso aqui foi decidido, a alçada é dele, ele vai fazer. Ele presta conta para mim depois. Acabou. Maturidade, né? Próxima. Maturidade no trato dos combinados, né? Que é aquilo que você falou. Combinado não é caro, então a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui. Não é uma brincadeira, né? Isso aqui tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. Como se você tem 90 pessoas, 100 pessoas trabalhando, tem outras, assim, muita gente dependendo também das suas questões empresariais, pessoais ali conosco, então você tem que ter muita responsabilidade de fazer qualquer tipo de movimento aí, porque você vai impactar não só na sua vida, né? E cliente, né? Sim. Reputação, tudo. Então não dá para ser... Então, assim, o ponto da governança ele é muito, muito importante, né? E assim, já encaminhando para o terço final da nossa conversa aqui, que a gente poderia ficar falando horas aqui, né? A gente já está aí com 2030 batendo na porta. Hoje a gente está sendo aí atropelado por todo tipo de inteligências artificiais e tecnologia. Você que gosta desse assunto, né? E que imagina o quanto que você não deva ficar curioso para saber mais de tudo isso que está acontecendo e pesquisando e tal. Pensando em sociedade de advogados 2030, esse momento cheio de mudanças que a gente tem em todo mundo, né? Não só na tecnologia, mas questões econômicas, políticas, e tem um universo em fricção aí acontecendo. Como é que você vê o papel de sócios? Muda alguma coisa, Gustavo, na tua visão daqui para frente? Qual vai ser a demanda de skills, de habilidades para sócios que realmente façam a diferença nos escritórios, não seja mais um sócio, né? Antes de tudo, tem aquela premissa que não vai mudar nunca do caráter e do alinhamento ali, né? Porque, enfim, isso aí não dá nem para cogitar qualquer outra coisa se você não tem esse tipo de alinhamento e entende ter os mesmos valores, pelo menos próximos ali, acreditar nas mesmas coisas para poder também evitar desgaste futuro. Mas com essa mudança aí, eu estava até pensando sobre isso que você estava falando, eu lembro que lá para 2011, 2012, a nossa preocupação no mercado, eu lembro de uma palestra do professor José Eduardo Faria, da USP, que ele estava falando muito sobre a internacionalização de escritórios vindo para o Brasil e que aquilo aí poderia ser
uma questão muito complicada para os escritórios. Eu nunca me preocupei muito com aquilo que eu teria que crescer o escritório. Foi, inclusive, um dos gatilhos que me fez a tentar acelerar ali o crescimento para proteger o escritório da investida dos escritórios estrangeiros que estariam vindo para o Brasil e tudo. Isso, obviamente, mudou. O mercado foi se consolidando mais. A própria OAB atuou muito nisso. Mas quando vem agora essa questão da tecnologia, ela não tem como você fugir dela, não tem como você criar regulamentos que vão impedir isso, isso já está acontecendo. Na verdade, ou você se adequa ou você está fora, não tem outra alternativa. Então, acho que uma premissa é você ter não vou falar nem respeito, mas ter esse viés tecnológico, entender o que está acontecendo, porque senão você está completamente fora do jogo. E ter também essa visão estratégica, porque quando você começa a desenvolver a tecnologia a esse ponto, em que a informação, o conhecimento está tão acessível ali para todo mundo, não é mais um diferencial tão grande o que você tem. Então você tem que conseguir trabalhar aquilo com estratégia, ter a visão do cliente e conseguir agregar valor nessa informação, porque a informação está para todos. Então você tem que conseguir transformar aquilo ali num produto, em algo que você dê resultado para o seu cliente, que muitas vezes não é a vitória. É o que eu falo muitas vezes, a gente tem que conversar e alinhar a expectativa com o cliente para que ele não ganhe, mas para que ele tenha um resultado positivo da empresa dele, porque tem que ter essa visão estratégica. Então, eu acho que para o advogado aí, nesse momento novo, tem que ter essa visão estratégica, tem que ter uma visão generalista muito grande, porque você consegue adaptar o contexto ali com essa quantidade essa multiplicidade aí de visões. Mas mais do que nunca, não é para deixar de estudar, longe disso, eu acho que faz parte, nós temos que estar sempre estudando, renovando o conhecimento, refletindo, mas tem que ter essa visão crítica, estratégica ali, de conseguir gerar valor com a informação que hoje está tão acessível, né? Sem dúvida. E, infelizmente, ainda as faculdades de Direito não trazem alguns toques, né? Para quem está estudando, para entender o que eu tenho que pensar, porque é muito isso, né? O que é fazer estratégia, né? Como que eu penso além da minha agenda de prazos e audiências? Como que eu vejo o que está acontecendo? Como que é a minha relação com o que está acontecendo aqui em Paraupebas, no mercado do minério, da logística que passa pelos rios gigantes que tem aí no norte do país, né? O que isso tem a ver comigo, né? Sabe o que é engraçado, Lara? Eu voltei, estamos na quinta, né? Na terça-feira à noite eu voltei de Brasília, numa viagem que é bem curiosa, mostra bem essa visão. Na quinta-feira da semana anterior, eu fui chamado para uma reunião com um parceiro nosso aqui, que é uma outra coisa que eu sempre falo para os sócios, né? Nós temos que estabelecer pontes com todos. A advocacia tem que ter relacionamento com todo mundo, até com o seu concorrente, que na verdade eu acho que não tem, ninguém tira nada de ninguém, você perde. E aí um parceiro nosso chamou para uma reunião, para uma questão estratégica, e queria que nós somássemos forças ali num caso. Quando me explicaram o caso, eu estava com um problema de um outro cliente para resolver, falei, olha, beleza, eu posso ajudar, vamos mas eu tenho uma outra coisa para agregar aqui, eu tenho um cliente que precisa disso, dá para nós fazermos um negócio. A partir daí eu já fui na segunda para Brasília, já fechamos o negócio, eu já voltei, eu vou trabalhar em conjunto com eles e com mais algumas coisas. Então, assim, você está sempre linkando essas informações e gerando valor, às vezes não é nem com conhecimento, é com a sua presença, relacionamento e aquela perspicácia na hora. E aí você mostra o seu valor e você deixa de ser custo para ser investimento das empresas. E você consegue trazer resultado, né? Essa visão para sócio ela é fundamental, né? Porque tem sócios que eu conheço que ainda significam custo. E aí não percebe que o dinheiro que vem de um escritório, né? Que é o sangue que corre ali nas veias do escritório para ele poder pagar a luz, pagar aluguel, pagar as pessoas, pagar o que for, né? Que é isso. Se eu não tiver sócio bombeando esse sangue ali, você mata o paciente. Para de rodar, né? A roda para de girar. Né? Então, assim, a importância desse skill atento para quem quer realmente se colocar como sócio, né, que tem visão empreendedora, não é ser advogado, a gente está falando de outro jogo completamente diferente, e aí tem que vir com todos os atributos, né, de algumas virtudes de coragem, de disciplina, de obstinação, de resiliência, e de fazer o bem, né, porque também não adianta nada se tiver dentro de uma vontade do mal, né? Também não é por aí. A gente tem que buscar a vontade do bem
para gerar valor para o cliente, né? Que no final das contas é quem aposta na gente, né? Então isso é muito legal. Você conseguir entregar ali e satisfazer uma pessoa que acreditou em você, assim, os nossos clientes mais antigos, assim, que eu vejo hoje, que temos uma relação longa de amizade já e tudo, dá muita satisfação de você ver que você conseguiu honrar aquela confiança lá de trás. É uma coisa muito boa, sabe? É bem legal e passa muito por isso também. É o que eu digo sempre, assim, como sócio do escritório, eu também advogo, porque tem tanta outra coisa que a gente vai gerando valor para os clientes ao longo do caminho, que você vê que não é só isso, não dá para ter essa visão restrita de achar, não, eu vou cumprir o prazo. Não, olha, eu quero dizer que eu entreguei a contestação, está protocolada, tá, não é, isso é detalhe, ele não quer nem saber disso. Você tem que gerar aquele valor, né? Não, olha, se perdermos isso, já tem aquele caminho que você vai vender aquela outra coisa e vai dar esse resultado. Então tem que trazer coisas novas aí para modernizar a profissão, né? Sem sombra de dúvida. Nossa, que papo legal, Gustavo. Olha, eu fiquei muito feliz da gente poder, assim, gastar esses nossos minutos aqui juntos, né? Do quanto que é importante a gente poder debater esses assuntos, porque, como eu falei, a faculdade ainda não tem nenhuma aula de como ser sócio de um escritório, né? Não é só assinar um papel, né? Não é só assinar o contrato. E cada vez que a gente aumenta a maturidade nossa, como pessoa mesmo, né? Pessoas de bom senso, pessoas que sabem o que estão fazendo. Quando a gente tem o nosso ego bem controlado, porque ele é um atrapalhador, assim... Todos os dias, né? Todos os dias eu falo assim, você vai ficar trancado aí, eu não vou te dar comida. Então é isso, né? Tem um leãozinho ali que de vez em quando quer escapar da jaula, mas a gente tem que manter ele em controle para não colocar nada a perder, né? Pelo contrário, a gente poder crescer junto, né? Só tenho te agradecer. Eu que agradeço, Lara. Para mim como te falei antes, é um prazer, uma honra. Assim, eu acho que é até mais um marco aí no nosso processo de crescimento do escritório. Estou muito satisfeito de poder falar um pouquinho e, enfim, trazer algumas histórias. Então, agradecer mesmo e estamos aqui. Qualquer coisa, conversamos novamente. E o Pará que nos espere, né? Sempre, né? É isso aí, querido. Muito obrigada, viu? Obrigado, e até Lara. uma próxima, se Deus quiser, que a gente se encontre muito breve. Obrigadão. Até Obrigada, mais. até mais. Então, que papo bacana esse com o Gustavo, né? Foi muito legal a gente fazer um convite para ele, que está numa região muito distante do país, e um escritório jovem, como ele mesmo disse, com 100 advogados, não é uma banca pequena, né? Pelo contrário, para a região acaba sendo muito grande. E o quanto que, assim, o que me chama a atenção da fala dele é a presença de um CEO, a presença de alguém que tem conhecimento sobre finanças, sobre gestão, e o quanto que os sócios respeitam a presença dessa pessoa ali, né, desse profissional dentro do escritório para poder fazer um excelente trabalho de equipe, um excelente trabalho de time mesmo, cada um fazendo e entregando o que é melhor para o escritório. E é isso. Então, esse foi o nosso Papo de Sócios com o Gustavo. Vou te chamar de novo para se inscrever no podcast Áudio Legal do Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. E já te dizer, né? Traz um colega advogado para ouvir o que nós temos trazido aqui. Nós já temos várias entrevistas com pessoas muito bacanas do mercado. Não se esqueça de acionar o sininho, né, para receber nossos próximos conteúdos. Claro que se você quiser fazer comentários, trazendo as suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios, enfim, o que disser a respeito aí nesse tema, nós vamos ficar muito felizes de te ouvir e também te convido para nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, o da Sellen Bertozzi, que é a nossa empresa, e do nosso convidado, Gustavo Fonseca, no LinkedIn e nas demais redes. No próximo episódio, nós vamos conversar com mais um sócio fundador, então acompanhe aí os próximos programas para não perder nada. Nós agradecemos a sua presença aqui e lembra que o nosso programa Papo de Sócios vai ao ar a cada 15 dias. Então, nós nos vemos no próximo. Até lá e um grande abraço.